Será que essa vai ser a redenção do Ryan Murphy depois dele ter feito aquela porcaria de Tudo é Justo? Vamos ver, chegou The Beauty pra jogo no FX. Nesse mundo onde cirurgias plásticas já tá banalizado pra caramba, todo mundo vai ao dentista na real pra pôr botox, aqui o Ryan Murphy vem com uma certa coisa a mais. Se a gente tomasse uma injeção parecida com aquela que é para emagrecer, só que essa vai entrar na corrente sanguínea e vai trazer a tua versão melhor, a mais bonita, a mais perfeita, a mais incrível, a mais encantadora e desejada por todos. Eu acho que essa daí a gente ia comprar sem receita no Paraguai, no Uruguai, onde fosse, a galera ia querer tomar. Só que essa injeção foi meio que roubada pela própria equipe e lançada por aí na Deep Web. Agora ela se tornou algo piorzinho, mais fácil alcance, porque ela se tornou tipo uma IST transmissível por vias de mucosas e troca ali de substâncias corpóreas, e aí também tá dando um problema, um efeito colateral que, caras, se vocês gostam de gore e gostam de coisa estética, bonita, aquilo que o Ryan Murphy sabe trazer muito bem, essa série é pra vocês sem dúvida. Pega um liquidificador e joga dentro a substância Corrente do Mal, coloca aí Balenciaga, o estilista americano Rick Owens e vamos dar um pouquinho também de Contágio. Mistura tudo isso e vai sair The Beauty, a beleza. Essa série que promete um terror, mas mais gore, sangueira do que qualquer outra coisa. O primeiro episódio, a primeira cena do primeiro episódio é incrível. Ali eles me ganharam total, assim. Tem a Bella Hadid, a modelo, e ela tá num desfile que tá muito referência a Balenciaga 2023 para vocês que gostam de moda. Só que quando ela tá fazendo a curva ali na passarela, bem na frente, ela dá uma pirada. Ela vê alguém tomando água, arranca a garrafa e aí começa a bater em todo mundo. Óbvio que isso explode, né, nas mídias e tal, e essa sequência é incrível. É de uma câmera movimentada, louca, 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 super dinâmica, uma montagem que acompanha total esse ritmo, assim, pelas ruas da cidade. E aí, a trilha sonora tá batendo muito também, meio desfile, meio filme de ação, fashion. E, caras, o que vai acontecer depois? Meu, vocês não estão preparados para isso. O legal é que cada episódio da série, ela vai evoluindo e vai ter uma perda de ritmo, nem tudo vai ser assim tão agitado, mas cada episódio traz uma cena gore, aquela coisa assim que eu não sei vocês, mas eu não sou muito fã de filmes de terror que são gore pelo gore, assim, que é só uma sangueira, só vendo mulheres perdendo a vida. Eu não curto muito. Mas o Ryan Murphy aqui tá numa pegada fashion estilo American Horror Story Coven. Então ali as bruxas super bem vestidas, a Myrtle gritando Balenciaga! E aqui, né, essa referência enorme. Sério, Myrtle e Ryan Murphy, os dois são muito fãs da Balenciaga. Mas é, caras, a série. Bom, a ideia é muito interessante, mas ela não é tirada do cérebro incrível do Ryan Murphy. Na real, ela é de uma história de quadrinhos, né, que tem o mesmo nome, que foi escrita por dois caras que se inspiraram muito em Twilight Zone, né? E é a mesma ideia. O Ryan Murphy está muito mais interessado no impacto visual ali, né? De romper com o gore, nada de sutileza, do que realmente um roteiro bem estruturado e diálogos. Assim, os diálogos eu achei bem ruins, bem expositivos, assim, né? Tudo é muito dando aquela explicação de contexto, o que dá essa vibe sériezinhas da Netflix, assim. Mas eu acho que a estética dele tá compensando bem, as atuações estão legais. Nós temos o Evan Peters aí, né, que tá, eu acho que é o primeiro papel dele, que ele não é um vilão no universo aí do Ryan Murphy, né?
A questão é assim, os episódios, né, estão sendo gravados na Europa, a gente vai ter Paris, a gente vai ter Veneza, e é super lindo, né, não tem como filmar feio, quer dizer, sempre tem, né, mas filmar feio na Europa ali nessas cidades tu tem que ser muito ridículo. Mas não, ele vai cumprir com uma fotografia muito boa, ele caras, a figurinista deles, né, eu tô tentando contato aí, vamos ver se ela me responde, porque, nossa, assim, é high fashion, high fashion, high fashion, né. E a gente conta com pô, a gente conta com uma participação especial da Isabella Rossellini, que tá num figurino maravilhoso, assim. Vocês podem contar muito certo, assim, que é body horror, tá, essa coisa de um horror corpóreo, físico, né, e vai ser bem literal isso. Vai ter paranoia, vai ter esse culto extremo à beleza, né, e essa série ela mostra o quão realmente as cirurgias plásticas elas estão banalizadas, no tipo assim, Hollywood e o mundo fashion, né, o mundo da moda, já isso aí é ridículo, assim, todo mundo tá o tempo inteiro falando qual o melhor procedimento, qual a melhor frequência para fazer cada tipo ali de procedimento no rosto ou enfim, né. Ele vai falar também da, óbvio, beleza, mas a decadência estética, né, o quanto a cirurgia plástica vai deformando os rostos, assim, né, tu vai vendo esse botched, né, cada vez mais, o rosto ficando esquisito, né. E ele entra um pouco em algumas questões que me desagradam, mas eu espero que ele vá a algum lugar com isso, tá, porque tem bastante a demonização de corpos, né, e principalmente a demonização de corpos gordos, né, obesos, que tá muito colado aí com uma impotência, né, e também com esse auto-ódio, depreciação e muito da cultura incel, né. Então eu espero que ele tenha algo mais profundo a usar como crítica do que só demonização de corpos. E aí, pra mim, essa série pode ser resumida em uma frase: fashion gore. É aquele, ai, sério, tem cenas, assim, é que não adianta, o Ryan, ele é muito plástico, né, e como ele tá dirigindo, ele dirigiu 3 episódios, se eu não me equivoco, 2 com certeza. O segundo episódio, eu não entendi por que que ele tem 25 minutos, ele dá uma quebra. Cada episódio tá também cada um num tempo, mas esse é o mais mínimo, assim, o mais pequenininho, e não foi ele que dirigiu, foi uma parceira dele que trabalhei como produtora e diretora em vários projetos dele. Mas o Ryan Murphy, ele é muito estético, e quando ele parte pra nojeira, para o terror, nunca é uma coisa nojenta por nojenta, sempre vai ter uma beleza naquilo, né. Eu não sei, me causa uma coisa mais de encantamento do que uma repulsa, assim, né, do que teria sido, por exemplo, aquela cena que eu quase vomitei na irmã feia ali, né, da Cinderela, que mas é isso, é o grotesco como se fosse um editorial de moda, né, o editorial da Vogue ali é a cena do corpo, né, exposto e aquela luz e o contraste do vermelho com o azul. É lindo, é lindo. Ele é extremamente plástico. Tem uma coisa interessante que surgiu, assim, que me chama a atenção, um personagem, ele se aceita mais, ele aceita mais o próprio corpo e ele é questionado por isso, né. Tipo, como é que tu consegue, né, te gostar assim, e é meio que posto como uma: "Meu Deus, que aberração". E vai ter uma coisa bonita ali, uma relação que ele faz com uma arte japonesa, que a gente já ouviu falar, né, que é quando uma vasilha, algo de cerâmica se quebra, ela é consertada e colada com ouro, né, então vira uma peça ainda mais bonita. E essa técnica se chama kintsugi, né, e eu achei interessante isso, né, conforme tu vai vivendo a vi é muito o que a Fernanda Montenegro fala, o que agora a Fernanda Torres também segue, né, algumas poucas artistas de Hollywood também, né, o tempo ele tá marcado no meu rosto, né, o quanto eu vivi, todas as minhas experiências estão em mim, né, então ficar apagando isso não faz muito sentido, segundo elas. Sempre fica aquilo, né, o Ryan Murphy, ele tem ótimas ideias, ele começa executando muito bem, e ele é
adora dar uma cagadinha no final. Então, assim, por mais que eu me empolgue com esses 4 episódios, eu sempre fico com as minhas expectativas mais baixas, porque, nossa, eu acho que, real, o único final de série ou produção do Ryan Murphy 2 que eu tenha gostado foi do American Crime Story, a primeira ali com a Sarah Paulson, né, do O.J. Simpson, e pra mim, Dahmer, que ele acertou muito e acabou, assim, o resto começa uou e termina psiu, né? Todas as temporadas de American Horror Story, na minha opinião, começa assim, meu Deus, que coisa incrível. Qual vem pra mim é. Ai, depois a Lady Gaga, né? Lady Gaga, mas também termina muito mal. Né? Ele se perde muito no meio pro fim das narrativas dele, né? Espero que, sei lá, né? Digamos que ele já começou ah, tudo é justo, ruim e terminou pior, né? Esse daqui, pelo menos, ele voltou a começar bem. Então, vamos ver, né? Talvez. Vamos ver se a figurinista me responde. Torçam junto comigo, que seria incrível ter essa conversa com ela. Fica essa dica aí no Disney Plus, né? The Beauty, a beleza, que é do FX, né? Que é a parcerona do Ryan Murphy. E se vocês gostaram dessa dica, por favor, deixa o like, manda pros amigos e me segue se não segue ainda, para ver mais vídeos de filmes e séries por aqui. Até mais!